Boa noite. Boa noite, pastor Guilherme. Boa noite, Boa noite, Leonardo. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Gabriele. Boa noite. Boa noite, Júlia. A Gabriele é a primeira vez que participa, né? Sim, é a primeira vez que eu estou participando. E tu é de onde, Gabriele? Eu sou de Aziricaba, Rio Grande do Sul. Pertinho da minha terra aí, hein? Em Juí, eu sou de Juí. É, pertinho mesmo. Ah, eu achei que fosse perto de Juí. Aí o que é? O distrito do Vale do Rio e Juí, né? Algo assim? Isso O nome do mesmo, distrito? de Vale. De Vale. Boa noite, Luan. E boa noite, Luana. Boa noite. Boa noite. E aí, Alice, começando os estudos, então? Sim, hoje mandaram a apostila. Sim, eu Aí vi. achei bem interessante, assim. Fiquei um pouco assustado com aquilo ali de ter que decorar, saber de cor, um monte de coisa. Mas isso a gente, ao longo do ano, vai. Sim, não, mas nem te Imagino que preocupa, se. cara. Claro, tem que Eu estudar fiquei bastante, meio assim. mas quando eu recebi ano passado também, eu fiquei apavorado. Cara, tá louco, isso aí vai ser complicado, decorar toda essa Sim. apostila gigante aquilo ali, né? Mas é tranquilo. Sim, bem grande. É melhor Não, saber um espero que livro da seja. Bíblia completo, decora aí. É melhor saber de cor, porque Ah, não, senão... mas daí o pastor me assusta, hein? Não, e é um número Boa noite, bom, cara. Eu achei Vinícius. que ia ser... Desculpa, o que Boa é, noite. Leonardo? Eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser menos pessoas assim, né? Foi o número 20, eu não sei quantos são, eu acho que é 24, 25 que estão fazendo esse Sim. preparatório. É bom número. Aonde que eles divulgaram isso? É pelo assim, é porque a secretária lá, ela manda um e-mail, né? E aí ela manda um e-mail para todos os que vão fazer o pré, como é o preparatório, né, para ingressar no seminário. Aí tem ali os nomes, assim, eu contei acho que o número 25, assim. É Sim. bom número. Sim, é um Eu não número sei se tem bom, uma alguém turma bem grande. sim. Eu O não sei se que tem é? alguém na minha situação também. Não, eu disse que eu não sei se tem alguém na minha situação, se que fez o preparatório ano passado, né? E não Ah, conseguiu ingressar também. tá, mas tu não precisa fazer de novo, né? Não, eu vou precisar fazer a prova da UBRA, que eu não fiz, né? Por não conseguir concluir o terceiro ano. E eu vou, acho, fazer entrevista de novo, né? Vou repetir a entrevista. Sim. Sim. Eita, acho que caiu a câmera.
Boa noite. Eita, travou tudo, eu acho. E aí, gurizada, boa noite. Boa noite, Alisson. Como é que eu faço? Cara, eu só entrei mesmo pra ver aí a função do link. Tinha gente reclamando que não estava conseguindo entrar. Mas que bom que deu tudo certo. Guilherme, valeu. Sabe, Valeu a disponibilidade sabe aí. Sabe o que deve ter sido? Eu fui ali pegar a água do chimarrão e daí eu voltei e tinha três ou quatro pessoas aqui. Daí eu aceitei elas. Acho que foi isso. Cara. Você vai ter que descontar teus honorários aí, cara. Não faz isso, cara. Gurizada, boa noite. Eu tô fazendo um trabalho aqui, tá? E se eu conseguir acabar ou dar uma desvencilhada dele aqui, aí eu venho conversar com vocês um pouquinho, tá? No mais, bom encontro para vocês aí. Cara, se o Gabriel conseguir gravar aí para nós, agradeço. Esse aí, não façam nada que eu não faria. Boa noite. Tá, ele vai conseguir gravar assim. Agora conectou. Entendi. Boa noite, Ideia. Boa noite. E aí, Mayara, boa noite, tudo bem? Essa internet está ruim, eu acho. Alguém pode largar um sim ali no chat se está conseguindo me ouvir direitinho, se está certinho o áudio e a câmera? Parece que está travado. O áudio aqui pra mim tá bom. Não, porque parecia que estava, não sei, a internet anda meio ruim ultimamente e parecia travando. Tu só tá meio escuro aí, mano. Eu não consigo entender isso. Eu tento fazer de tudo aqui, mas não... Fica sempre escuro a câmera. Não sei o que eu faço de errado. Mas acho que é porque tu tá de costa pra luz, né, velho? Pode ser. Pode ser isso. Você já tem alguma ideia de tema para a semana que vem, pastor? Pastor Matheus, no caso. Olha, Alisson perguntou ali. Vou falar sobre jejum. Desculpa, não entendi o que o senhor falou. Travou aí o áudio. Acho que aqui travou também. Vou falar sobre jejum.
Jejum. É algo Cara, interessante. Pois é, eu queria acabar meu trabalho, pelo jeito eu não vou conseguir acabar meu trabalho. Jejum é interessante, sabe? Porque, inclusive, esses dias, foi semana passada, eu recebi um áudio de um baita amigo meu aí de Rio Grande, e da nossa igreja, inclusive, e ele disse, cara, se o jejum, a cunhada dele, que é de uma igreja neopentecostal, se o jejum era... O que era o jejum, porque ele nunca ouviu falar, e um cara da igreja luterana, assim, né, nunca ouviu falar sobre o jejum, o que essa mulher tá fazendo, se é certo, não é certo. E eu achei isso bem, bem interessante, olha só, coincidência legal, cara. Bom tema, sim. Não perca, então. Vamos lá. E aí eu passei a minha visão para ele, né? Acho que nem vamos entrar no assunto hoje, não quero comentar, mas bem interessante isso, como na igreja luterana tem uma visão sobre o jejum, né? Se perdeu, né, essa tradição, assim, Sim. É legal, cara. Eu de vez em quando faço jejum. No estudo vamos conversar aí sobre as experiências. Mas foi surpreendente para mim quando eu fiz. Só digo isso. É um tema interessante. A Jordana também faz jejum, mas ela faz jejum para emagrecer mesmo. Tem. Boa noite, Roberta. É estranho se muita gente falar que já fez. Boa noite. Pois é, cara. Pois é, o luterano faz jejum para emagrecer. Ou para fazer exame, né? Fazer exame de sangue, é isso aí. Eu acho que a gente já pode dar início. São 8h30. Então, quero começar mais uma vez em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O pastor convidado de hoje é o pastor estagiário Guilherme Raim, aqui da Redenção. E se o senhor quisesse se apresentar rapidinho, pastor, por favor. Podemos se apresentar, sim. Bom, então meu nome aí já foi dito pelo Alisson, né? Eu estou fazendo meu estágio na cidade de Pelotas. Então eu estou no 5º ano do Seminário Concórdia. Eu sou natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, lá no noroeste do estado. Venho do distrito Vale do Rio Ijuí. E para mim está sendo uma experiência bem interessante aqui em Pelotas, por conta da diversidade cultural que a gente vive também dentro do Rio Grande do Sul, né? Os costumes das pessoas, muito engraçado como eles mudam também de uma região para outra. E para mim está sendo muito bom, assim, né? Estou aprendendo bastante coisa aí junto com a capelania, também na Redenção, a gente está se reinventando, né? Aí para poder atender as pessoas nessa pandemia aí, coisa. Eu sou, então, também casado, né, com a Tamires Cossetin, já há 3 anos, no meu 2º ano do seminário aí, quando eu estava ingressando no 2º ano, a gente casou no início do ano e ela foi junto comigo lá para o seminário, está aqui comigo hoje em Pelotas, graças a Deus, trabalhando também, né, Deus cuidando de tudo. Acho que minha apresentação, assim, tá bom, não, pra gente não se estender muito. Isso aí. Muito obrigado, pastor. O tema tratado hoje vai ser a batalha espiritual, mas antes disso, eu queria passar a palavra para o Leonardo Schornak, que ele vai fazer a oração para a gente. Por favor, Leonardo. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos amas, porque Tu és misericordioso com nós. Te agradecemos porque, por meio da obra de Cristo, Tu nos tornaste justo, nos tirando da escuridão do pecado e nos dando a vida eterna. Senhor,
Obrigado por mais este dia, por mais esta terça-feira, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos hoje para aprender um pouco mais sobre a Tua Santa Palavra. Nos abençoe neste momento de estudo, abençoe a cada um de nós que estamos participando e os que não puderam participar. Pedimos também a Tua proteção e o Teu amparo. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Valeu, Leonardo, pela oração. Só queria deixar um recado antes para o pessoal. O pessoal pode ficar à vontade para abrir a câmera e abrir o microfone para perguntar, pode largar a pergunta no chat, pode ficar à vontade. Passando agora ao nosso tema, pastor, só uma pergunta antes de começar. Esse tema, a batalha espiritual, esse termo não é citado em nenhum momento na Bíblia, né? O termo batalha espiritual. Não, esse termo, ele não aparece na Bíblia, né? Ele, assim, o surgimento dele é até um pouco misterioso, assim, né? Porque até dentro da pesquisa que eu fiz, no meu... Bom, deixa eu até dizer assim, né, que esse é um tema, assim, que foi me apresentado, assim, durante a minha vida, né, eu me como é que se diz, eu esbarrei nele em alguns momentos da minha vida, antes de entrar no seminário, e durante o seminário as coisas começaram a se tornar um pouco mais presentes, assim, né, e... não se tem uma unanimidade, assim, né, quem que usou esse termo pela primeira vez, ou de onde ele surgiu, porque um autor falou uma coisa, o outro falou outra. Então, como eu não tinha certeza, eu também não coloquei isso dentro do meu trabalho de conclusão de curso, né, lá de teologia. Mas ele é um termo não bíblico, né, ele é um termo, assim, como se a gente pode dizer, ele é um termo até mais contemporâneo, assim, né. Se você vai ver a história da igreja, né, esse termo batalha espiritual, ele não aparece, né? Sim. Você vai procurar escritos em Lutero, você não tem isso. Depois, escritores bíblicos depois dele, eles não falam sobre batalha espiritual. Agora, ele tem uma consequência da história, tanto da igreja quanto secular, para que se chegasse, né, nesse termo batalha espiritual. Mas ele é um termo mais contemporâneo, né, usado principalmente por pastores de igrejas pentecostais. Ele é um termo, não é um termo novo para nós, até uma coisa que me deixa muito feliz, né, é quando esse tema aparece, acho que foi até uma proposta aqui, né, foi colocado no Instagram aí de vocês, e alguém colocou lá, batalha espiritual. Então eu fico feliz quando esse tema aparece. Por quê? Porque eu vejo que tem pessoas da nossa igreja que estão vivenciando, assim, com esse tema, né, assim, esse tema está presente na vida deles também, não só na minha. E eu fico muito feliz porque eu tenho algo para contribuir com isso, né? Porque é importante a gente ter uma clareza sobre isso. Então, até quando a gente vai conversar, que nem eu tenho amigos, tenho familiares que são de igrejas pentecostais que falam de batalha espiritual. Então, eu sou confrontado com esse tema regularmente. E eu acho que é importante, ou pelo menos achei e ainda acho, né, importante que nós, como igreja cristã, como os jovens luteranos, a gente saiba esse tema e entenda um pouquinho o que ele é, porque eu acredito que ao longo dos anos esse tema vai começar a se inserir cada vez mais dentro do nosso contexto. Sim. A batalha espiritual seria o nosso conflito diário contra a nossa própria carne, o diabo, o mundo? Ou é um outro âmbito, a batalha espiritual? É algo maior? Ele, na verdade, ele acontece assim de duas formas, né? As duas formas
que acontecem, mas elas estão ligadas, assim, né? Tipo, no âmbito espiritual mesmo, mas ele tem implicações na nossa vida, né? O termo, ou a batalha espiritual em si. Então, a conclusão, assim, que a gente pode chegar, ou a conclusão que eu cheguei dentro da perspectiva luterana, né, é que, assim, como você não tem ninguém que escreveu sobre a batalha espiritual, né, o único cara luterano que eu vi que escreveu sobre isso foi um cara chamado Furtison, que fez uma tese de doutorado. E ele não escreveu na perspectiva que eu escrevi. Mas, claro, que o tema que ele trouxe, né, isso abriu, assim, um grande leque de opções para mim poder falar sobre a batalha espiritual, né. Então, assim, a batalha espiritual em si, né, se você ler o meu TCC, ou se vocês lerem o meu TCC, vocês vão encontrar, assim, que eu vou dizer que a batalha espiritual são as tentações, né? E alguém vai dizer, o cara escreveu aí 50 páginas para dizer que eram as tentações. Uma coisa que, cara, é tão simples. Eu já sabia disso. Ou talvez você sabia que existem as tentações, mas não sabia que no contexto luterano a gente pode definir a batalha espiritual como as tentações. E agora eu fico feliz porque eu consegui definir. Porque o que acontece, assim, Alisson, dentro dessa tua pergunta, quando você começa a conversar com as pessoas de outras igrejas, né, e falo isso também para eu não sei se tem alguém aqui que é de fora da igreja, ou pertence a alguma igreja de mais pentecostal e tal, não estou falando mal deles, né, mas é interessante até a abordagem deles. Só que o ponto é que, assim, que quando você começa a conversar, você tenta saber mas o que é a batalha espiritual? O que isso implica na vida de vocês, essa batalha espiritual? E aí as pessoas, elas começam a dar exemplos, e aí você tem inúmeros exemplos, né? Isso é uma batalha espiritual. Isso não é. Aí, de repente, você vai perceber que a batalha espiritual deles, que eles definem, é uma pessoa que está fora da igreja e que não acredita em Jesus, né? E que nega, não quer conhecer Jesus, né? E aí, de repente, você tem uma pessoa que está em pecado. Aí eles dizem que isso é a batalha espiritual. E eu já entendi de uma maneira um pouquinho diferente, né? São diferentes visões. Que no caso, todo cristão, ele vive uma batalha espiritual diária. O cristão vive uma batalha espiritual diária por causa das tentações. As tentações são a batalha espiritual. Porque o que acontece? O próprio Jesus disse que na vida, a nossa vida não é um mar de rosas, né? Vocês conhecem o texto. Ele não diz que agora vocês são cristãos, vocês têm a fé em mim e agora vocês estão, como se diz, por cima do charque. Não, vocês vão sofrer, assim como eu sofri. Né, os próprios discípulos de Jesus, na ressurreição de Jesus, agora a gente vive o tempo da Páscoa, né? Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam trancafiados dentro de casa. Então, ser cristão não é um mar de rosas, né? Então, eu consigo dizer, assim, categoricamente, que as pessoas que vivem batalha espiritual são os cristãos. Não cristãos não vivem batalha espiritual. Ô Guilherme, eu vejo que esse é um termo que foi importado, por assim dizer, para a nossa igreja, assim, já baseado em textos ali como Efésios capítulo 6, que fala sobre vestir a armadura, né, de Deus, a couraça da justiça, né, enfim, são termos usados ali definindo uma armadura de um soldado, né? Mas isso que é justamente para falar dessa questão das tentações que a gente passa, né? Tudo isso são batalhas, então. Apesar do não ter mesmo, né, esse termo batalha espiritual na Bíblia, a Bíblia dá vários flashes assim de passagens que com certeza tu vai acabar mostrando aí para todo mundo,
mas que trazem essa noção de uma luta, né? De uma guerra, de uma batalha. Esse texto de Efésios, né, o Mateus, pastor Mateus, né, mas assim, esse texto de Efésios, eu tive a oportunidade no terceiro capítulo do meu TCC, eu fazer uma exegese de Efésios 6, porque esse foi um texto que é a base, né, é a base das pessoas e pastores que defendem a batalha espiritual. Só que uma coisa interessante, assim, ó, Mateus, que quando a análise desse texto, quando eu fiz, né, ele mudou a perspectiva da leitura, né, até a gente chama isso de uma exegese temática, porque eu não fui profundamente, assim, isento dentro do texto, né, para escrever sobre ele, mas quando eu estudei o texto, eu fiz um estudo temático, né, que numa perspectiva das tentações, porque eu já tinha definido essa questão de batalha espiritual como as tentações, né? E aí eu convido até vocês, assim, a gente pode conversar um pouquinho sobre esse texto, porque ele é rico, ele é riquíssimo, aliás, porque ele é muito prático para a nossa vida. Aliás, Paulo, ele usa termos ali, né, que não são simples metáforas, não é um simples exemplo. Além de ser uma figura que os leitores daquela época, ou as pessoas que estavam ouvindo a carta, eles tinham aquilo na cabeça, né? Cara, a riqueza teológica que tem por detrás disso, cara, é fantástico, assim, ó, envolve toda a vida do cristão. E aí, quando a gente volta, né, agora também queria responder um pouquinho mais específico a pergunta do Alisson ali, que fez sobre a questão mais espiritual, ou na carne e tal, né? Tu começa a olhar o texto de Efésios numa perspectiva de que, poxa, as nossas tentações é a nossa própria carne, porque é inclinada ao mal, o próprio diabo nos tenta, né? E o mundo, que nos oferece inúmeras coisas que tentam nos afastar, e é usado pelo diabo para nos afastar de Jesus. Então, as tentações que é o diabo, o mundo e a carne, né, o diabo, ele usa isso a favor dele para nos afastar da palavra de Deus, porque ele quer nos levar à incredulidade. É através das tentações que ele vai fazer com que a gente fique incrédulo em relação a Jesus ou a sua palavra. De que forma? De duas formas, né? A primeira, se uma pessoa que peca, né, ou que vive em pecado, todos nós vivemos em pecado, uma das estratégias de Satanás vai ser de que ele vai querer nos levar ao pensamento de que Deus não nos perdoa, que a gente não encontra o perdão em Deus, né? Vamos pensar assim, numa pessoa que ela peca, né, assim, ou vive num pecado público, assim, que todas as pessoas conhecem e tal, e ela não sai disso, né? Ela continua indo na igreja, mas ela não sai disso e tal, e aí o que pode acontecer? Ou ela vai acabar chegando um momento em que ela diz assim, cara, Deus não vai mais me perdoar, e aí se aquela pessoa ela não confia no perdão de Deus, ela vai morrer incrédula. O dia que ela morrer, ela vai morrer incrédula, e isso leva à condenação eterna, porque Deus promete o perdão. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que a gente mude de vida, que confie na obra de Cristo, que nos entrega o seu perdão e nos reconcilia com o Pai. Ou essa pessoa, ela vai acabar ficando, não vai querer sair desse pecado porque ela encontra o perdão de Deus. Então, Deus vai me perdoar, então eu não tem problema de eu pecar, né? É aquilo que a gente chama também de graça barata, né? Deus me entrega o perdão de qualquer maneira, então tanto faz como tanto fez. E nessas duas situações o diabo está dando risada. Agora, quando a gente ora para Deus, pedindo que o Espírito Santo dele age em nosso coração, que a gente mude a nossa vida, que a gente se arrependa, vai ser a batalha diária. É a batalha diária. O diabo vai nos tentar todos os dias, de todas as maneiras, no nosso trabalho, dentro da igreja mesmo,
no grupo de jovens, quando a gente está caminhando na rua, quando a gente está na frente do computador, o diabo, a nossa carne, o mundo estão nos tentando de todas as maneiras a nos afastar da palavra de Deus. Queria comentar que o senhor falou que foi difícil de achar um autor luterano. Eu estava pesquisando na internet sobre a batalha espiritual. Para mim é algo novo. E realmente foi bem difícil de... os autores que tinha trechos, citações ali, eram, acho, Billy Graham, que eu acho que é um americano, que era teólogo, e MacArthur, eu acho que era o nome. Mas Paulo também cita em alguma outra parte, eu ia comentar do texto de Efésios, qual seria a associação disso com a batalha espiritual, mas Paulo cita também em algum outro texto que combateu o bom combate, teria relação também com a batalha espiritual. Acho que é Paulo que cita isso, né? É assim, eu só estou em dúvida agora se isso está nesse texto mesmo de Efésios 6, 10 a 20. Pois é, acho que não sei. Tá, agora não, tá, beleza. É um outro texto. Isso. O texto que eu trabalhei começa numa... Pois é, Alisson, isso é uma coisa assim que, se você pesquisar, né, livros sobre batalha espiritual, você vai encontrar inúmeros autores que não são, assim... Cara, não sei se eu posso usar esse termo, né, mas não me entendam mal, assim, mas você vai encontrar autores não ortodoxos, assim, como por assim dizer, sabe? Você vai encontrar esses autores são mais de outras linhas, né, que tem uma abordagem diferente da nossa, né? Sim. E eu até comprei alguns livros, assim, porque a minha ideia primeiro era saber e tal, da questão pentecostal, e depois falar, só que, cara... E depois eu cheguei à conclusão assim, como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu vou falar de uma outra igreja que nem eles têm clareza sobre isso, e eu nem sei se o luteranismo tem uma posição sobre a batalha espiritual, né? E até pode ser que daqui a pouco vai surgir algum outro autor que vai dizer que eu estava errado, que a batalha espiritual não é as tentações, ou é também as tentações, mas tem outro tipo de batalha espiritual. Aí pode ser que alguém vá pesquisar depois, né, e tal. Mas a gente tem que sempre pensar assim, né, que quando Paulo, né, agora pensando nas cartas, assim, quando alguém escreve uma carta, ele tem um público em mente para quem ele está escrevendo, né? Então, quando ele usa alguns termos que nos chamam a atenção, a gente também pode ficar alerta no sentido de que, cara, ele está falando alguma coisa que aquelas pessoas que vão ouvir a leitura da carta ou que vão ler a carta é uma linguagem que eles estão entendendo, né? Ele não está falando assim algo assim ao vento para eles, né? Tem algum sentido. E deixa eu só vou abrir uma aba aqui para a gente poder pesquisar esse termo, aí eu posso falar com mais propriedade, assim, né, sobre ele. Certo. Mas no sentido, combater o bom combate, eu penso que isso está muito ligado com a vida cristã, né? Isso está atrelado à vida que o cristão vive no dia a dia, né? No caso, não se entregar às tentações, né? Porque se você está alerta, você está consciente de que o tempo todo você está sendo tentado a cair, né, a pecar ou ir contra a vontade de Deus, assim também você é tentado a dar uma desculpa pelo pecado. Então, combater o bom combate, eu acredito que tem a ver nesse sentido também, assim, né, de vida cristã, das tentações. Todos os dias, combater o bom combate, combater o bom combate, né? E essa batalha espiritual, ela só cessaria no momento que viesse o dia derradeiro, no caso, e fosse tudo terminado, que fôssemos para o céu.
até lá a vida do cristão assim, sempre vai ser... Uma coisa que a gente pode pensar, né? Cristo venceu as batalhas espirituais enquanto esteve aqui na Terra, né? Porque, por exemplo, agora vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viveu agora há pouco dentro da igreja cristã. No tempo de Epifania e Quaresma, teve várias leituras dentro do culto, principalmente dos evangelhos, que a gente ouviu Jesus falando assim: o meu caminho é o caminho da cruz, né? O meu caminho é o caminho da cruz, ou é necessário que o Filho do Homem, né, Jesus falando dele mesmo, vá para Jerusalém, sofra muitas coisas. O caminho de Jesus é um caminho, o caminho da cruz. Só que durante esse caminho, Jesus viveu inúmeras batalhas espirituais, no seguinte sentido. Tem um diálogo de Jesus com Pedro, né, que Jesus fala, inclusive, que ele precisa ir para a cruz, que ele precisa ir para Jerusalém e tal, que ele precisa sofrer muitas coisas. E Pedro diz para ele, não precisa, né, isso, pô, que besteira que tá falando, né. E aí Jesus chama de Pedro de Satanás. E aí tem muita gente que interpreta que Pedro era Satanás e tal, mas não é. É atitude de Pedro como Satanás. Ali é traduzido como Satanás, literalmente, mas Satanás significa adversário. Em última análise, Jesus está falando para Pedro: sai da minha frente, porque você está sendo meu adversário. O meu caminho é o caminho da cruz. Eu vim só por um propósito: tomar o caminho da cruz. Jesus venceu uma tentação também diretamente na sua carne, né, inclinado a desistir, mas ele continua orando, né, para o seu pai, pedindo: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia sofrer, sabia que ia ser difícil. E ele foi tentado até mesmo pelo próprio diabo. Só que a grande sacada de Jesus na sua tentação é que ele não tentou por um argumento humano derrotar o diabo, que foi o que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva tentaram conversar com o diabo e, por seus argumentos, ganhar, né, essa batalha espiritual com o diabo. E aí eles perderam. Agora, Jesus, na sua tentação diretamente com o diabo, ele usa a própria palavra de Deus. Se a gente analisa o texto de Mateus é riquíssimo, porque ele faz referências aos textos que Jesus se referiu, e textos do Antigo Testamento. E ele diz: Satanás, não adianta tu vir aqui com um trecho recortado, porque eu conheço toda a Escritura, é a palavra do meu Pai. E Jesus continua, e ele vai para o caminho da cruz. E o que acontece? Ele morre, mas ele ressuscita. E ele, vencedor sobre a morte, ele diz: eu venci a morte. Um dia vocês também vão vencer a morte. Mas a morte ainda continua no mundo. Mas aqueles que morrem na fé serão ressuscitados um dia. E aqueles que não morrerem serão transformados. Enquanto a gente vive nesse mundo, nós vamos passar por aflições. Nós vamos viver todos os dias a nossa batalha espiritual. Talvez até o último momento, né? Quando a gente, no leito de um hospital, da nossa cama, diante do último momento da nossa vida, a gente vai viver uma batalha espiritual. Agora, nós vamos ser vencedores quando Cristo voltar. E ali não vai ter mais batalha espiritual, não vai mais haver tentações. Porque aí Jesus vai nos levar para junto dele e ele vai demonstrar que ele é de fato vitorioso sobre tudo e sobre todos os inimigos, e será coroado como rei, e nós seremos felizes eternamente. Sim. Pois pesquisando um pouco sobre a batalha espiritual, eu achei interessante que as visões que foram trazidas, num dos textos que eu li, era,
dava a entender que a batalha espiritual, segundo a visão deles, era algo tipo uma guerra santa, assim, um monte de demônios de um lado e um monte de anjos do outro lado, tipo, meio que combatendo. Mas então a sua visão, a visão do luteranismo é completamente diferente disso, né? Porque o que acontece? Quando você começa a ter um diálogo com pessoas de outras igrejas, né, você vai ver, assim, que pessoas que são fiéis à palavra de Deus, elas praticamente são isentas de qualquer ataque do inimigo. Né? Justamente aquilo que eu falei antes. Tem gente que acha que quando crê em Jesus, quando tem fé, né, o Espírito Santo habita neles e aquilo preenche tudo e que agora o inimigo não ataca mais eles. De certa forma, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né, na verdade, porque assim, claro que o Espírito Santo e Cristo, ele nos defende, né, aliás, quando nós cremos, né, o diabo não tem espaço dentro para tomar o nosso coração, né, e nos tornar, assim, de uma hora para outra, até, se assim a gente pode dizer, nos levar à incredulidade, né, isso também leva um tempo, assim, porque são coisas que a gente vai vivenciando na nossa vida. Só que eu não vejo bem por aí, né, eu vejo que, assim, o cristão vive em batalha espiritual, seja pastor, seja uma pessoa iletrada que tem fé, ou seja, uma pessoa leiga ou um jovem, criança, todos vivem. Os cristãos vivem batalhas espirituais, né? E ele ataca todas as pessoas, todos os cristãos, porque o único objetivo do diabo é levar essas pessoas à incredulidade. Porque uma pessoa que não crê em Jesus não tem por que ela ter uma batalha espiritual, porque ela não crê. O diabo já está feliz com ela, que ela não crê. E enquanto ninguém vai lá pregar o evangelho para ela, ela não vai viver uma batalha espiritual, né? Então, eu acredito que é mais nesse caminho assim, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que até me enrolei um pouco. Sim. Tá, mas então, de certa forma, a tentação, entre aspas, seria até um bom sinal de que a gente tá no caminho certo, tá? Não, na verdade, isso depende muito, assim, porque o que acontece, existem dois termos, assim, né? As tentações, elas são algo negativo. Né? As tentações, elas não são boas, porque a finalidade das tentações, elas são de nos levar à incredulidade. E Deus não nos tenta. Agora, as provações que a gente vive é um pouquinho diferente. Porque a Bíblia diz que Deus não nos tenta, mas Deus nos põe à prova. Né? E pôr à prova quer dizer agora você sai fortalecido disso e sai mais confiante de que Deus está do teu lado, né? E de que tu fica confiante ainda mais na obra de Cristo. Agora, as tentações têm esse lado negativo, que é de levar para a incredulidade. Sim, então o que seria bom seriam as provações. Isso. Pastor, eu tenho uma dúvida, eu acho que até pode tá fugindo um pouco do tema. Uma vez eu escutei, eu não vou me lembrar de quem, que, por exemplo, pastores, pessoas de mais fé, eles têm mais tentações. Eu não sei se isso é verdade, não sei se tem, se sabe explicar, ou se, sei lá. Pois é que com certeza, assim, quando a gente entra mais a fundo, né, no estudo da palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado, assim, ó, Léo, porque às vezes a gente acha que a gente está firme na fé, né?
Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou indo nos cultos, eu estou indo tomar Santa Ceia, eu estou participando, e a gente pensa que está por cima E aí a pergunta que fica assim, como é que você vai calcular o grau da fé de uma pessoa? É uma pessoa que tem mais fé do que outra, ou que entende mais, né? Cara, eu não posso dizer assim que eu, né, hoje como pastor estagiário, eu tenho mais fé que vocês. Cara, vocês creem na mesma coisa que eu creio. Creem na obra de Jesus por vocês. Não existe... Talvez eu possa ter um nível de entendimento maior sobre a palavra de Deus, mas isso é uma questão racional, não é uma questão de confiança do coração. Isso não tem como medir. Né? Então, é claro que dentro da vida cristã, né, cada pessoa é diferente e vai viver uma batalha espiritual diferente. Em que sentido? No sentido de que cada um tem uma história. E a gente, cada um de nós tem as nossas fraquezas. E o diabo conhece as nossas fraquezas. E ele vai nos tentar nessas fraquezas. O mundo vai nos apresentar tentações nas nossas fraquezas. A nossa própria carne vai ser tentada dentro das nossas fraquezas. Então, para cada pessoa muda os tipos de tentações, né? E aí, cada pessoa tem que conhecer naquilo que é falho, tem que buscar fortalecimento, tem que buscar perdão, né, dentro daquilo que envolve a sua vida. Essa questão de um é mais tentado que o outro, eu não chegaria a dizer nesse sentido. Eu acredito que cada pessoa tem as suas tentações e batalhas espirituais de diferentes formas. Eu vejo que nessa pergunta do Leonardo aí, a gente pode pensar como quando você vai comprar um carro, você está de olho ali num Fiat Toro, sei lá. Você nunca viu esse carro na rua. Aí, quando você botou na cabeça que você ia comprar ele, né, não tem outro carro na rua a não ser ele. Eu vejo que da mesma forma, quanto mais a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, vai ficando mais perto dele, a gente vai percebendo ainda mais as tentações que estão à nossa volta, né? A gente consegue perceber mais nitidamente ali o diabo, a nossa carne, né? Querendo se voltar contra Deus, mas isso não significa que antes essas tentações não aconteciam, né? Então, não é que a gente é mais tentado, eu acredito que a gente começa a perceber mais as tentações à nossa volta. Perfeito, perfeito. Essa aí tu matou a charada. É isso aí, porque eu acho que agora sim, Matheus, tocou num ponto que é muito específico e que a gente pode falar, que é a questão de quando a palavra de Deus ela apresenta para nós a lei de Deus, né? E aí a gente olha para aquilo e se aprofunda mais naquilo que a palavra de Deus diz, e a gente, esse lado não dá. E ao mesmo tempo a gente encontra, cara, tem perdão, mas tem que crer, né, e pedir que o Espírito Santo de Deus mude a nossa vida. E a gente ficar alerta e pedir para que Deus, nesse envio do Espírito ao nosso coração, né, que a gente continue alerta para isso. Né, e que a gente se mantenha atento naquilo que a gente é fraco, naquilo que pode nos levar à incredulidade. Só comentando o que o Leonardo falou ali de fugir do assunto, pessoal, não tem problema. Um dos objetivos do Mais Sumário é fugir do assunto, trocar e seguindo nas reuniões se entra em outro assunto, não tem problema algum. Sobre o que o pastor... Desculpa, o que é, Leonardo? Não, eu ia só... Acho que algumas vezes eu não me expresso bem, assim, eu até peço desculpa. Não, eu falo assim no sentido porque não que o pastor tenha mais fé, mas é que o pastor, vamos dizer, ele é o líder, né, o líder da congregação, né? Então, por isso, né, vamos dizer, ele é o exemplo, entre aspas, assim, né? Então, nesse sentido que eu tinha falado, assim. Sim, mas não tem problema que se troque o assunto. Sobre o comentário do pastor Mateus,
Tá, então não significa que seria algo proporcional, quanto mais fé, maior a batalha espiritual. Só significa que a gente, se aprofundando mais, acaba percebendo melhor as tentações, seria isso, então? Eu acredito Se tu que for é parar por pra aí mesmo. pensar, sempre vai ter tentação, né? A tua vida inteira vai estar repleta de tentação. Isso aí é pro crente e pro não crente. Sempre vai ter tentação, né? Assim, Matheus, assim, dentro da minha pesquisa, assim, eu até cheguei à conclusão um pouquinho diferente, assim, né, de que um não cristão, ele não sofre uma batalha espiritual, mas claro que ele sofre, assim, tipo, tentações, para que cada vez mais ele se afunde, né, nesse abismo de perdição, até que alguém usado por Deus estenda a mão para resgatar essa pessoa, né? Que nem tu falou, o cara já tá ganhado, né? O cara já, ou melhor, tá perdido, né? Então, o diabo já tá feliz com ele, com a pessoa que não crê, né? Tem até uma associação, assim, que quando a gente é criança, até os nossos pais fazem esse associamento, assim, de que tem um anjinho falando no teu ouvido e a coisa má falando no teu outro ouvido, né? Aí tem até essa coisa, assim, de que nas tuas fraquezas, normalmente quando tem essa tentação, a gente tenta enxergar, assim, bem o que tem na nossa volta pra gente não cair nessa tentação, né? Porque normalmente quando a gente tá fraco, quando a gente tá mais longe, até mesmo perdido, às vezes, né? Que isso nos vem à tona. E aí é aí que a gente fica mais difícil de lutar, né? Muito bom, isso é um exemplo, assim, bem prático, né, e que é muito presente, né, assim, na nossa vida. Eu também, assim, já ouvi essa história, né, dos meus pais e tudo mais, mas, assim, Helena, né, que falou, uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, que às vezes isso é bem presente quando se fala em batalha espiritual e que aparece por aí, de que é sempre o diabo, né? O diabo, ele fez isso na vida da pessoa, né? O diabo agiu para que a pessoa, cuidado, cara, não é bem assim. Sim. Olha, na grande maioria dos casos, olha, eu acho que é a própria carne que nos leva a cair no pecado, e talvez o diabo dá só um empurrãozinho, assim, mas... Sim, são vários fatores, né? Mas é mais para associar, assim, né? Não que seja diretamente o diabo, mas são essas três coisas aí que... E muitas vezes quando a gente tá fraco aí mesmo que nos atormentam. Com certeza. O diabo, ele tá atento a essas nossas fraquezas, a esses nossos questionamentos, né, em relação à palavra de Deus, e com certeza ele vai usar isso em favor dele. Fazendo um comentário sobre isso, que geralmente a culpa é do diabo, acho que algumas igrejas pentecostais, principalmente, fazem isso, né? Que a maioria das coisas, o casal se separou, é culpa do diabo. O cara fez qualquer coisa errada, a culpa é sempre do diabo. A culpa nunca é minha, é sempre do diabo. Na verdade, isso é até perigoso, assim, porque daí a gente nunca consegue enxergar como se fosse o nosso próprio erro, né? A gente sempre coloca o erro em cima do outro, que na verdade é o nosso erro. Sim. A gente acaba não reconhecendo o erro. Sempre elenca ele ao diabo.
falando sobre aquilo que acho que foi o pastor Mateus, se eu não me engano, né? Ele falou que quanto mais a gente está firme na fé, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente sabe as tentações que o diabo nos tenta, né? Mais a gente identifica as tentações, né? Paulo fala, eu acho que, eu não sei, Paulo fala em uma das cartas, que ele é um dos piores pecadores, né? Então, eu não sei se isso também está atrelado nessa parte de Paulo identifica o pecado dele por estudar a palavra de Deus. Eu não sei se é correto falar isso. Desculpa, eu não sei se a pergunta foi para mim, mas eu não entendi a pergunta, Léo. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas Paulo, ele fala, eu não sei que livro que é. Ele fala que ele é o pior dos pecadores, né? E aí o pastor Mateus, ele tinha falado que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente está firme na fé, mais a gente consegue identificar as tentações, né? Uhum. Então, eu não sei se está atrelado isso também, o que Paulo fala. De certa forma, até tá, assim, no sentido de que Paulo, ele, até agora vamos pensar assim, né, naquilo que tu comentou antes, assim, né, uma pessoa, assim, um cristão, um exemplo de cristão, por exemplo, né, Paulo, mesmo sendo esse cara tão especial, que escreveu cartas e tal, e que faz parte hoje, né, da Bíblia, que é a palavra de Deus, né, ele ainda diz, e ele reconhece, eu sou o pecador, e eu sou o pior dos pecadores. E ele fala isso porque ele sabe, né, ele conhece os pecados dele, ele sabe da fraqueza dele, né. Então, isso também é importante no sentido de que o cristão precisa reconhecer que ele é pecador, né, e ele precisa reconhecer que ele necessita da ajuda de Deus, né, que ele precisa reconhecer que o castigo de Deus caiu sobre Jesus, que foi por isso que ele enviou, né, para nos resgatar desse pecado, e é assim que ele nos reconcilia com o Pai. Então, se reconhecer como pecador é bem importante também, e acho que está assim atrelado. Se alguém quiser perguntar algo ou comentar, pode ficar à vontade. Eu perdi um pedacinho da conversa antes porque travou tudo aqui e eu caí. Ô, pastor, assim, uma pergunta agora. E quais são as nossas armas que a gente pode usar nessa batalha espiritual? É para responder de bate-pronto essa? Cara, olha só, deixa eu... em primeiro lugar, assim, Jesus nos dá uma grande arma, né? A oração. Jesus nos ensina no Pai Nosso, né? Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo. É no Pai Nosso ali que a gente encontra uma grande arma. Não só no Pai Nosso, mas através das orações. Porque a oração, ela não precisa ser um momento em que a gente vai tirar aí 5, 10, 15 minutos para orar para Deus. Cara, se você, durante o seu dia, tirar 15 segundos para orar, só para parar um pouquinho que você está fazendo e orar, pedir para Deus para que Ele te proteja. Estou passando por um momento difícil, ora. Cara, no fim do dia você vai ver que você fez uma oração aí de uns 10, 15 minutos. E a oração, ela é muito especial, principalmente o Pai Nosso, né? Estou só abrindo aqui o meu arquivo. Porque no Pai Nosso, Jesus,
ele ensina a gente pedir para que Deus nos livre do mal, né? E isso é um pedido importante. Olha, até eu quero compartilhar assim com vocês, né, sobre essa questão da oração, né? Olha só, além disso, a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso, nesse sentido, na batalha espiritual das tentações, né, teve um cara que escreveu, que é o Bonhoeffer, é um cristão aí que vivenciou também muitas batalhas espirituais. Ele diz assim: oramos como Jesus Cristo nos ensinou, e não nos deixes cair em tentação. Sabemos que nossa oração é ouvida porque toda a tentação é superada em Jesus Cristo, por todo o tempo, até o fim. Então dizemos com Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A promessa de Jesus, todavia, diz: vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu confio este reino a vocês. Então tem também esse jogo de tentações e provações, né? E Jesus ensina que a gente ore para Deus, pedindo que Ele nos livre, nos ampare nessas tentações, que Ele suporte junto com a gente essas tentações. Então, a grande arma que o cristão tem, né, a gente pode dar uma olhada no texto de Efésios agora, porque lá a gente tem as armas descritas pelo apóstolo Paulo, mas a principal deles é a oração. Nisso eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque Lutero escreveu muitas coisas sobre as tentações, né, ele que passou por muitas tentações e reconhecia as tentações, e ele escreveu assim de uma maneira, né, que ele chama de dinâmica da vida cristã, que é a oração, a meditação e a tentação. É como se fosse um ciclo, né? Por exemplo, o cristão, ele ora para Deus e pedindo que Deus lhe dê sabedoria, que ele guarde ele de todo mal, que ele perdoe os pecados e tudo mais. E assim, o cristão está pronto, então, a partir da oração e do pedido para Deus, que o Espírito Santo esteja com ele, que ele pode, então, meditar na palavra de Deus, né? E meditar, ler a palavra de Deus e vivenciar ela. E aí, depois que ele, então, medita na palavra de Deus e absorve essa palavra de Deus, ele, então, vai vivenciar essa vida cristã diariamente, na vida comum dele, naquilo que ele faz no dia a dia. E é lá que ocorrem as tentações. Só que quando essas tentações ocorrem, o que o cristão faz? Ele não simplesmente corre do diabo, como ele vai e volta para a oração, pedindo para que Deus o livre dessas tentações, que ele suporte as tentações, e assim ele pode, de novo, voltar à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e voltar para a vida diária. E na vida diária ocorrem as tentações, e quando vem as tentações, o cristão volta e ora para Deus. Essa é a dinâmica da vida cristã: oração, meditação e tentação. E isso envolve a nossa vida. Se a gente viver essa dinâmica, eu acredito que, né, de certeza, de que Deus vai nos amparar e vai estar ao nosso lado em todas as tentações, em todas as nossas batalhas espirituais. Pastor, o Gabriel Schelin citou o texto antes que o Leonardo tinha citado, que Paulo fala que era o pior dos pecadores, e a Gabriele fez uma pergunta ali no chat. Pois é. O jejum, eu acredito que faz parte, né? Porque o jejum, ele até não é uma prática assim muito assim difundida, né? Ou falada assim dentro da igreja, né? Bom, não sei também qual é a realidade de cada um, né? Eu sei que para mim isso não fazia muito parte, né, da minha vida, assim. Mas o jejum, ele é importante porque ele pode ser importante, né? Assim, no sentido de que a gente reconhece
a dependência da palavra de Deus. A gente reconhece a dependência de Deus. Então, quando a gente reconhece a dependência de Deus, a gente se apega à palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela é a espada, né? Como Paulo descreve em Efésios. A palavra de Deus é a espada. E a gente pode se fortalecer, né? A gente vai se alimentar da palavra de Deus, que é a espada. E interessante que a espada que que é a palavra de Deus, né? Essa linguagem que Paulo usa, às vezes a gente tem a ideia de que a espada é algo que a gente ataca o inimigo, né? Mas, na verdade, essa espada que Paulo está se referindo ali é quase uma adaga, assim, uma espada pequena, que ela é usada para se defender. Era usada pelo soldado romano para se defender. Então, a palavra de Deus, ela nos defende desses ataques do inimigo e ela nos fortalece na batalha. Então, acredito que o jejum pode ser, sim, também uma arma, né? Sim. E a relação dos meios da graça com para nos ajudar a vencer a batalha espiritual. Há uma relação nisso daí, né? Não, com certeza, né? Com certeza, porque os meios da graça, né? Palavra e sacramento, bom, se a gente for pensar que a espada, que é a palavra de Deus, ela nos defende, então ela tem um aspecto importante dentro da batalha, porque ela vai defender dos ataques do inimigo, né? Se o inimigo ele vem com um ataque, a gente consegue se defender com essa espada, que é a palavra de Deus. E agora, voltando para a tentação de Jesus, Jesus usou a palavra de Deus como espada e venceu o inimigo. Ele, com a palavra de Deus como espada, o diabo foi para longe, porque não tinha como vencer. Enquanto Jesus usou a palavra de Deus, ele venceu. Agora, se a gente for pensar numa outra perspectiva, quando Adão e Eva, quando eles quiseram usar a palavra deles como espada e para atacar o inimigo, daí eles se deram mal, abriram a guarda e tomaram uma facada no peito, né? E o pecado entrou no mundo. E agora, pensando nos sacramentos, né? Eu quero compartilhar com vocês algo assim que me chamou muito a atenção quando eu fiz essa análise do texto, quando Paulo fala sobre o escudo da fé. E aí tem uma análise assim que um comentarista aí lá dos Estados Unidos, né, ele é da nossa igreja, ele faz uma análise no seguinte sentido: o escudo da fé. Qual é a relação, né, do escudo com a nossa fé? Bom, o escudo defende dos dardos inflamados do inimigo. Dentro dessa linguagem que Paulo usa, né, ele tem em mente esse, como eu falei antes, não é uma simples metáfora. O que acontecia? Quando os soldados romanos eles iam para uma batalha, e os inimigos eles atiravam essas flechas com fogo para justamente queimar o escudo e eles largar o escudo a fim de que eles ficassem desprotegidos. Então, o que os soldados romanos faziam? Eles mergulhavam durante 1 ou 2 dias, eles deixavam o escudo deles mergulhado na água para que aquela madeira encharcasse de água, para que quando viesse os dardos do inimigo, o dardo batesse e apagasse com aquela água que estava na madeira. E aí esse comentarista ele diz assim, cara, se o escudo é a nossa fé, quando o inimigo lançar os seus dardos inflamados, a gente precisa mergulhar o nosso escudo, a nossa fé, no batismo e lembrar que nós somos batizados em Jesus, para que quando esses dardos inflamados eles vierem na nossa direção, a gente se defenda com a nossa fé e diga, como Lutero diz, eu sou batizado em Jesus. E esses dardos eles vão apagar e a gente vai estar protegido,
não porque a gente, né, mas pela obra que o batismo faz em nós, que ele cria a fé, e quando a gente se apega ao nosso batismo, a gente fortalece a nossa fé. Quando a gente recebe o perdão dos pecados, a gente lembra do nosso batismo e diz, sou batizado em Jesus. E a questão do outro meio da graça, né, a Santa Ceia, bom, esse é um fortalecimento que o cristão precisa, né, na batalha espiritual, é o corpo e sangue do nosso Salvador Jesus, que nos perdoa, que nos fortalece, né. Até é muito interessante esse texto de Efésios, porque várias vezes, acho que pelo menos 2 ou 3, né, o apóstolo Paulo, ele diz assim para quem que ele está escrevendo, portanto, fiquem firmes, portanto, se mantenham firmes. Então, eu digo também, se mantenham firmes para ir na Santa Ceia, para fortalecer a fé, para que vocês recebam um perdão, para que vocês vão lá e recebam, né, a presença real do corpo e sangue do nosso Salvador Jesus, que entrega toda essa graça, né, esse perdão, essa vida, salvação. É a dinâmica da vida cristã. Sim. Tá, e os outros meios de vencer essa batalha espiritual, se o senhor quiser entrar mais a fundo no texto de Efésios, a gente vê mais detalhado ali. Podemos entrar, né? Assim, eu até tenho uma frase, assim, de um autor, o John Kleinig, né, ele fala muito sobre a oração, ele fala até especificamente sobre a batalha espiritual, ele chama de batalha oculta, que é uma batalha que às vezes a gente não percebe, por isso que ele chama de batalha oculta, né, e aí esse texto, né, de Efésios, ele também fala da oração, então a oração eu acredito que seja assim uma das principais armas, né, e a gente tem aí a palavra de Deus, né, o escudo da fé. No caso, você tem ali a couraça da justiça, né? E se a gente for pensar, a justiça de Deus está sobre nós, né? Até em Gálatas, Paulo escreve que nós somos revestidos de Cristo. E a couraça, ela protege os órgãos vitais, né? Ela é um colete grande, assim, que cobre todo o tórax, né, do guerreiro. E aí você pensa que a couraça da justiça está sobre nós, a justiça de Deus por nós, ela nos protege, ela protege a nossa vida. A justiça de Deus que nos cobre protege a nossa vida, protege órgãos vitais. Quando a justiça de Deus está sobre nós, o inimigo ele não consegue nos atacar, né? Ou você tem ali o capacete da salvação, né? O capacete da salvação, outra área vital do nosso corpo, né? Cabeça aqui, se o inimigo acertar a cabeça, já era, né? Então você tem ali coloquem o capacete da salvação. Mas na verdade, não é a gente que pega a nossa salvação e põe sobre nós. Porque a imagem que a gente vai ver ali, ela é uma linguagem totalmente passiva, porque um guerreiro ele não consegue vestir a sua armadura sozinho. O guerreiro, quando ele ia, né, lá quando Paulo escreveu, ele tinha em mente o seguinte aspecto: o guerreiro ele vai, né, e passa pelo lugar onde ele vai ser vestido com as armas. Então ele passa, um terceiro vai vestir a couraça nele. Alguém outro vai vir e colocar e apertar o cinto dele. Alguém outro vai vir e vai colocar o capacete nele. Então, nós estamos sendo vestidos pelo próprio Deus. Porque é Deus que nos entrega a sua justiça, é Deus que nos entrega a sua palavra, é Deus que nos entrega, é Deus que nos dá a fé, que cria a fé no nosso coração, é Deus que nos entrega a salvação de graça. E a salvação protege a nossa cabeça, um órgão vital, né, da nossa vida. Então,
até, deixa eu só pegar aqui um trechinho aqui, né? Então, olha só, né? A comparação, Deus coloca a salvação sobre a cabeça do cristão, né? Então, essa salvação, ela vem de Deus, ela não é própria nossa. Deus, com a sua salvação, nos protege. E o resultado disso é certeza, né? Porque Deus, quando ele diz, as coisas acontecem. Então, ele nos entrega essa salvação. Quando diz, a salvação é tua, ela é tua. Pela fé em Cristo, ela é tua. E o inimigo não pode acertar mortalmente enquanto você está protegido com o capacete da salvação. Bom, a espada, né? Espada a gente já comentou aí um pouquinho sobre ela, né? Uma espada de defesa e tal. Não é uma espada de ataque, né? A questão de se manter firmes ali, a questão de se manter firmes até é bem curioso, assim, porque, assim, pelo relato, assim, que se tem, né, isso é uma pesquisa até, assim, que é preciso fazer de fora, né, porque a Bíblia, ela não nos apresenta, aí você tem que pesquisar um contexto histórico, assim, né, mas é interessante, assim, que os calçados romanos, né, eles eram, assim, um calçado duro, e eles os soldados romanos, eles colocavam, tipo, uns pregos na sandália deles, né, para que quando eles estivessem em posição de defesa e o inimigo viesse atacar eles, que eles não recuassem. Então, esses pregos cravavam no chão e eles ficavam firmes ali para que eles não saíssem do lugar, né, que eles não fossem empurrados para trás, para que e aí agora pensem, nós todos ajudando uns aos outros, como cristãos, como um exército de Cristo, todos juntos, suportando, né, e amparando um ao outro dentro de uma batalha, né? Se um de nós recuar ou cair, não ficar firme ali, cara, vai ter uma brecha, entendeu? E toda a cristandade vai sofrer com isso. Vai sofrer no seguinte sentido, de que aquela pessoa, ela vacilou em algum momento, né, por algum motivo, e agora essa barreira se abriu e ela está sofrendo. E aí a gente tem que ir lá e ajudar ela. E ajudar esse amigo, esse guerreiro, né, para que ele volte a ficar firme ali. Então é bem interessante, assim, toda a dinâmica que é apresentado ali no texto de Efésios. Deixa eu pegar aqui oração, né, a oração ali, tal, também, que a gente já comentou um pouquinho. E até um aspecto bem legal, assim, né, que o próprio apóstolo, ele escreve que a oração, né, sendo como uma arma do cristão, ele até escreve assim, orem, né, orem para que Deus proteja vocês, esteja com vocês, e ele diz assim, orem também por mim, para que eu possa também vencer e tal, e esteja firme pregando o evangelho de Cristo. Isso é uma coisa interessante, porque estar numa batalha espiritual, a gente não é só a gente, né, quando a gente ora por outras pessoas, quando a gente intercede por outras pessoas, a gente está auxiliando esses cristãos a viverem e vencerem as suas batalhas espirituais. Porque Deus ouve as nossas orações e nós somos também chamados a orar, né, pelas outras pessoas. Então, ela não é só uma arma nossa, mas também ela é uma arma, quer dizer, ela é uma arma nossa, também de todos os outros cristãos, mas que é usada também para defender, né, ajudar o outro a se defender, né, das batalhas espirituais. Às vezes a gente nem sabe, mas se a gente pede para que Deus esteja, com certeza Deus vai estar ao lado também daquele cristão, para que ele possa vencer a batalha espiritual. Não sei, Alisson, se seria mais ou menos isso, né? Eu acredito que eu consegui aqui falar um pouquinho sobre cada parte.
Não, mas foi bem esclarecedor. Deu para falar um pouco sobre cada tópico, digamos assim. Ah, tá. Lembrei assim uma coisa agora. Lembrei uma coisa. Essa questão de ficar firme, né, que eu comentei antes, eu me esqueci de comentar até, que o apóstolo Paulo, ele diz assim, não estou com o texto aberto aqui, estou falando de cabeça, tá? Ele escreve assim, fiquem firmes, né, e não, a fim de que vocês não sejam, então, deixa eu mudar isso aqui, agora eu me perdi. Ficar firme no sentido de que a gente não vai fugir da batalha. A gente vai viver essa batalha e a gente vai vencer, porque a nossa armadura vem de Deus. E Deus está do nosso lado através da sua palavra e dos meios da graça, né, que a gente comentou agora. A gente não é chamado a fugir da guerra. Não, a gente é chamado para viver essa guerra. Porque, assim como a gente já desde o início comentou, né, estão perguntando se gravaram, acho que não estão gravando, não. Sim, mas a gente fica firme na batalha para vencer. Então, a gente não foge da batalha, a gente não sai correndo da batalha. A gente fica firme nessa batalha para vencer pelo nome de Jesus. Sim. Respondendo rapidamente ao Alisson, a gente está gravando, sim, Alisson. O Xelin está gravando. Bom, onde a gente está? A gente já falou sobre bastante coisa, mas agora o pastor estava falando sobre o texto de Efésios 6, 10 a 20. Mas é legal, assim, como o pastor falou, que na nossa oração a gente pode ajudar na batalha espiritual de outros, né? Como o pastor falou, é uma coisa assim que eu não sabia, né? É uma coisa nova para mim. E legal que o pastor falou que a gente tem que permanecer na batalha, então a gente vai ter que ficar com a sandalinha com os cravinhos lá, né? A gente não é chamado para sair fora. Nessa coisa de resistir ou sair fora, né? Tem aquela petição no Pai Nosso também, né? O Pai Nosso, na real, entra em todos os assuntos que a gente debater aqui, todos os temas que a gente trazer, o Pai Nosso vai entrar no meio. Quando a gente fala para nos livrar das tentações, enfim, né? Cara, eu tô entrando de gaiato, posso estar falando coisas que vocês já até falaram, mas eu lembrei disso agora, né? Quando a gente pede para que Deus nos livre das tentações, não quer dizer que a gente não vai passar por tentações ou não vai ter as cruzes na nossa vida, né? Mas que revestidos, né? Com a armadura de Deus, a gente vai ultrapassar, ou a gente vai passar por aquilo na companhia dele. Aí entra o Pai Nosso, né? Isso é uma coisa assim que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas eu sempre tento falar assim que a gente precisa voltar um pouquinho lá para aquilo que a gente ouve quando a gente passa pelo ensino confirmatório, né? Que quando o pastor diz assim, poxa, às vezes a gente passa tão rápido pelo Pai Nosso, né? Talvez é melhor em casa, assim, quando você está em casa, faz a oração do Pai Nosso e faz meditando em cada cláusula do Pai Nosso, né? Qual é o significado? Volta para o catecismo, dá uma olhadinha no que Lutero escreveu sobre aquilo, né? Medita um pouquinho sobre a tua vida, cara, isso é fantástico, assim, sabe? E uma coisa que a gente falando agora das tentações, né? Se a gente pensar assim, ó, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? E isso vem logo depois de um pedido de perdão. A gente pede para que Deus perdoe os nossos pecados, e aí a gente diz, e não nos deixes cair em tentação. Porque através das tentações a gente vai ser levado a pecar. Então agora, é mais ou menos como se a gente fosse dizer assim, Senhor Deus, me ensina a viver essa vida, de uma forma que eu não caia, e me livra do mal, porque o mal quer me levar à incredulidade, ele quer me afastar de ti. E aí tem até eu li assim um cara muito
muito famoso aí, né, entre os luteranos aí, que é o Gibbs, né, e ele coloca assim que essas cláusulas ali, de não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né, 6ª e 7ª petições, ele diz assim, essas duas cláusulas, elas sempre precisam estar juntas, como uma coisa só, né, ela é uma petição só, não é 6 e 7, mas é uma só, porque quando o cristão pede que Deus não conduza ele à tentação, ele já está suplicando ajuda e reconhece que necessita da proteção. Então ele propõe algo mais ou menos assim, que a ênfase está mais sobre essa segunda, livra-nos do mal. A oração, que é uma oração assim, positiva, né? Livra-nos do mal, porque eu preciso de ti, Deus. Deus não tenta ninguém. Então o relato da tentação ali que está em Mateus, né, deixa claro que quem tentou Jesus foi o diabo e tudo mais, ele quer levar, né, tirar Jesus do caminho da cruz e tal. Então isso faz todo sentido, porque é no Pai Nosso que Jesus ele nos ensina que aqueles que seguem, né, o Pai, ou que oram o Pai Nosso, né, ele vai nos conduzir a vencer esses conflitos espirituais contra Satanás, a nossa própria carne ou o diabo. Então, um ensinamento assim, cara, grandioso assim, né? Grandioso para nossa vida cristã, tá dentro do Pai Nosso, né? Por isso que enfatizei bastante assim, a oração é algo que tá forte aí nessa batalha espiritual, né? Para vencer. Pois é, o Pai Nosso realmente é uma oração muito completa, não menos que foi o próprio Cristo que nos entregou ele. Com certeza. Alguém mais quer falar algo? Acho que a gente já vai se encaminhando para o final. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Cara, eu sei lá, acho que eu tinha um monte de coisa para comentar, mas eu garanto que vocês já conversaram sobre, então eu vou olhar depois da gravação e posso comentar diretamente também ao Guilherme também. Não, mas dá-lhe pau aí, Alan. Manda aí. Não, cara, são 15 para as 10, né? Mas eu queria trazer essa batalha espiritual para a minha vida prática, né? Queria entender um pouco mais, mas acho que vocês devem ter debatido isso também. Na minha vida prática, na questão do meu próximo, né? As cruzes de cada um e etc., as tentações, essas coisas mesmo que eu queria escutar mais, mas eu vou tentar na gravação. Se eu não achar na gravação, eu vou perguntar para o Guilherme e eu trago as respostas na terça que vem. Assim, né, só eu queria comentar, assim, que esse assunto, assim, ele é um assunto novo, assim, né, querendo ou não, ele é um assunto novo, e eu sei que é difícil, assim, porque a gente começa a trazer um monte de informação e demora, assim, pra gente absorver, né, talvez amanhã alguém vai estar lá no trabalho e vai, lembrei de uma coisa, sabe, então isso nos ajuda, assim, vamos dizer assim, que daqui um ano, daqui 3 meses, sei lá, vamos debater de novo esse assunto, né, vamos trazer aí de novo esse assunto para tentar aí esclarecer alguma coisa, ou tentar ver por um outro lado, né, é super normal, assim, sabe, porque eu confesso para vocês que para mim foi muito difícil o início da minha pesquisa, foi muito difícil, eu não sabia o que escrever, né, então, cara, para chegar no resultado final, né, e ter um posicionamento, né, e eu chegar na frente do orientador e do cara que leu o meu trabalho e dizer assim, é isso? Eu tinha que estar muito confiante no que eu estava falando, né. Então, a gente tem, claro, como o Alisson falou, tu tem aí coisa para falar, né, coisa para perguntar, às vezes a gente nem processou direito, né, mas é assim mesmo, paciência. Mas muito obrigado por esse baita estudo aí, pastor.
foi bom para esclarecer muita coisa, porque é um assunto bem novo, assim, para nós luteranos. Eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar nada sobre batalha espiritual. Mas, se o senhor puder nos dirigir uma oração, para a gente ir encerrando já. Claro, vamos lá, vamos falar com Deus em oração. Já que a oração é a nossa arma, né, na batalha espiritual, então vamos lá. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos concedeu. Te agradecemos porque tu és o nosso Salvador ressurreto e que, vencedor sobre a morte, selou que tu és vencedor sobre o diabo, a morte, o inferno, e que tu nos reconciliou com o Pai. Querido e bondoso Deus, diariamente vivemos as nossas tentações, as nossas batalhas espirituais, onde o diabo, o mundo, a nossa própria carne nos inclinam a pecar, a viver uma vida longe de ti. Mas que tu, Senhor, nos equipe com as tuas armas, a fim de que a gente possa estar firmes na batalha e que possamos vencer estando tu ao nosso lado e lutando por nós. E quando tu lutas por nós, tu és vencedor, assim como se mostrou vitorioso. Senhor, só tu és vencedor. Por isso esteja, Senhor Deus, ao nosso lado todos os dias, e que sempre de novo, quando formos tentados, possamos voltar as nossas mentes e o nosso coração a ti, a fim de que voltemos para a tua palavra, e que nos fortaleçamos, estejamos sempre firmes na tua palavra, que é a verdade, o evangelho, que é a verdade, e que assim possamos viver na nossa vida, mesmo diante das tentações, que a gente saia vitorioso e fortalecidos em ti, que possamos viver uma vida fiel a ti. Sabemos que é difícil, mas contigo seremos vencedores. E aguardamos, Senhor Deus, a tua volta, que assim tu serás coroado como rei para sempre, e nós seremos vitoriosos para sempre ao teu lado. Querido e bondoso Deus, guarda-nos e nos proteja também deste vírus, que se tem alguém aqui que tem algum familiar infectado ou que perdeu algum familiar ou amigo, Senhor Deus, conforta o coração, esteja ao lado dessa pessoa, para que possa encontrar consolo no teu Filho Jesus. Não é fácil, Senhor Deus, choramos todos os dias, sofremos todos os dias. Por isso pedimos, Senhor Deus, que tu nos proteja, que tu nos guarde, e que nos mantenha firmes na tua palavra, para que quando tudo voltar, possamos voltar à tua casa e nos fortalecer através também dos sacramentos, Santa Ceia, e lembrar o nosso batismo. Querido e bondoso Deus, nos dê uma noite abençoada de descanso, que possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro, tranquilos e confiantes em Ti, que Tu nos guarde e nos protege. Em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o senhor nesse ano de estágio. Alguns avisos. O tema da reunião da terça que vem, como já foi dito ali, vai ser o jejum. Se o pessoal quiser abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, aí, um print. Não sei se tu consegue fazer isso para nós, Shelim. E, no mais, era isso. A sala continua aberta depois. Muito obrigado pela presença de todos. Quem está participando pela primeira vez, se quiser deixar o WhatsApp ali no chat para a gente adicionar no grupo. Mais alguém vai abrir a câmera aí? Vamos lá, não se acanhe. Pô, eu já estava sorrindo aqui para a foto, meu. Tira logo isso aí. Pois é, que eu não sei, para mim ninguém aparece aqui porque a minha internet está horrível. Mas pode tirar, Shelim.
Eu também dei print já. Valeu, Gabriel. É isso. Valeu a presença de todos. Que Deus abençoe, Deus guarde a todos. Uma ótima semana. E até a semana que vem, até a terça que vem. Valeu, gurizada. Não consegui participar Boa hoje, noite. mas valeu. Boa Obrigado noite. pela participação. Sintam-se à vontade para continuar.